no Espírito. Veio no Espírito. Agora nós estamos, como diz o outro, né? Com o mando figurino. Eu louvo a Deus, sabe, irmão? Eu louvo a Deus. Porque você está me fazendo sentir que as 200 pessoas não vieram. Mas antes de ontem, eu creio. Você pensa que essa cadeira que está do seu lado está vazia? Não está vazia. Uma das primeiras coisas que o apóstolo falou para mim quando ele chegou foi que o avião estava lotado. O avião estava lotado. Tinha que ir para quê? Mas quando eu sentei, o pastor ficou do meu lado e ficou uma vaga. Eu sabia que aquela vaga realmente ia se preencher porque o avião estava lotado. E realmente o avião ficou lotado. Mas aquela vaga que estava do lado dele não foi preenchida. E ele disse, era a vaga do anjo. Glória. Não, essa cadeira que está do seu lado vazia é a cadeira do anjo. Você é grato a Deus? Amém. Vamos cantar uma vez mais vezes? Grato a Deus, eu estou pela graça alcançada em Cristo. Isso é verdade, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Me justificar, Foi Ele que te sempre justificou. justo, por graça em Cristo. Vou deixar só com você agora. Toda honra, majestade e louvores a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorai ao Senhor que venceu por nós, sim. Adorai, glorifique a Deus, adorai ao Senhor que venceu na cruz. Você sabe o que quer dizer ser mais que vencedor? Você puder entender, quando há uma luta, né? Lembra do Mike Tyson quando ele ia lutar? Mas eu tinha pena que subir no ringue com o Mike Tyson. E aí aquele que subia no ringue, o Mike Tyson dava uma olhada, ia pra cima, era rapidinho ele, né? Então quando ele derrubava o oponente ali, a mão dele era levantada e ele era Vencedor. vencedor. Mas ele não era mais que vencedor. O que é ser mais que vencedor? Escute. O Mike Tyson ali, ele era vencedor, ele sorria e agradecia. Eu derrotei, foi eu que ganhei. Mas mais do que vencedor, era a esposa do Mike Tyson, que estava em casa assistindo televisão, então estava na plateia e nem suou. Ele ganhou a luta, mas quem usufruiu foi a família dele também. Foi isso que aconteceu com o venceu do nós. Mas nós fomos mais do que vencedores. Por que nós fomos mais que vencedores? Porque nós não pagamos, nós não precisamos sofrer. Sabe o que é isso? Graça. Isso é graça. Diga comigo, graça. Por favor. Eu não mereço, você não merece. Ei, foi você que escolheu ele. Foi ele que te escolheu. Foi ele que escolheu. Ei, você, sabe por que você está aqui hoje? Isso é um privilégio. Não por minha causa, não por causa do apóstolo, mas é porque aqui nós estamos debaixo da graça do apóstolo Marco. Foi aquilo que um dia o Senhor disse que Paulo deveria fazer. Paulo, levanta, Paulo. Ele mandou você de perseguidor, vai ser perseguido por minha causa. Ananias disse, Senhor, esse homem, ele persegue os cristãos, ele persegue os teus filhos. Ananias, vai lá, ora por ele. Eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. Você está disposto? Quando eu decidi começar esse trabalho aqui, irmãos, para a glória de Deus, disseram assim, ó, se você for por esse caminho, você vai ser esquecido. Eu era um homem muito conhecido aqui nessa cidade, nesse estado, em muitas partes desse país. O príncipe pop do forró. Que ele morreu.
Eu tenho pessoas aqui que estão conosco, que faziam parte do fã-clube. 30, 40 mulheres, meninas, que se reuniam. Tinha mais de 11 fã-clubes de meninas que se reuniam para poder me adorar. Eu não tinha entendimento, como elas também não tinham. Mas nessa noite tem uma que era presidente daquele fã-clube. E hoje, aliás, há algum tempo, quantos anos atrás, Vitor? Eu apresentei o meu ídolo para você. O meu ídolo é Jesus. Faz quanto tempo que está na igreja? 22 anos. 22 anos. Juliana era presidente de um fã-clube meu. Hoje ela é uma serva do Senhor. Aliás, há 22 anos também. Então você, a Fernanda também fazia parte, né? Mas escute, irmão. Eu decidi, sabe por quê? Porque melhor é agradar a Deus do que agradar a homens. Você não foi chamado para agradar a homens. Você foi chamado para agradar a Deus. Amém. Veio de longe? Você veio de longe? Os anjos também vieram do alto. Oh, glórias. Sinta-se bem nesse local. Você não sabe o que vai vir do alto para a sua vida hoje. A porção de Deus para o teu espírito nessa noite. Eu queria chamar aqui à frente o apóstolo Marcos. Tome seu assento, por favor. Continua tocando, por favor. Sente, por favor. Nós estamos reunidos aqui desde sexta-feira. Como eu falei para você, eu convidei muita gente. Mas sabe quem é que veio? Quem o Senhor quis que viesse. Veio aqui, ó. Veio aqui quem o Senhor quis que viesse. E isso, na verdade, foi um tratamento para mim. Sabe por quê? Porque onde eu ia era lotação. Aonde eu ia era lotação. Era muita gente para me ver, para me tocar, para me adorar, não. Era prestigiar. Então eu não estou mais ligando para isso. Eu posso ser esquecido aqui, mas o meu nome está conhecido lá. Existe uma nuvem de testemunho. Uma nuvem de testemunho. Todos aqueles que vieram aqui, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, uma nuvem de testemunho. Estão de olho em tudo que está acontecendo aqui, sendo testemunho. Quantos querem servir a Deus em espírito e em verdade? Meu apóstolo, chega aqui. Esse, eu sei que muitos já conhecem. Esse é o apóstolo Marcos Gomes, casado, esposo da pastora Sueli. Estão conosco aqui desde sexta-feira. Passa tão rápido, né, apóstolo? Muito rápido. Amanhã está acabando. Mas eu, sem delongas, eu queria passar a palavra para esse homem de Deus, para que se possa receber a graça e o apostolado nessa noite, porque é justamente sobre isso que ele está falando. Era um pastor tradicional. Depois eu fui batizado no Espírito Santo, agora era um pastor pentecostal. Eu dizia, eu quero também ser assim, quando eu crescer espiritualmente. Mas aí, Deus me levou para um outro nível. Eu não sou melhor do que ninguém lá fora. Nós aqui não somos melhores do que ninguém. Mas no nível de entendimento, nós estamos um pouco acima. Quantos estão me entendendo? E aí, esse pouco acima, quando eu olhei para esse homem ministrando a palavra na internet, né, lá direto de Santo André, eu não disse mais, eu quero ser assim, porque o Espírito Santo me disse, você já é assim. Vou repetir, eu não pensei em dizer, eu quero ser assim, porque eu já sou assim. Mas há 25 anos, vai fazer esse ano, de 9 de junho, 26 anos, né, que o MGA está anunciando a graça e o apostolado através da instrumentalidade do apóstolo Marcos Gomes, né? Então, há um tempo já, ele está caminhando. Eu peguei esse bonde também, irmão. Eu já sou assim, mas apenas eu preciso comer mais. Assim como ele comeu muito, eu preciso comer também. Faz tempo que ele está comendo, né? Então eu queria que você louvasse a Deus por esse momento. Eu queria passar a palavra para o apóstolo Marcos. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Que bom estar com vocês. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Quem tem Bíblia aí, hein? Tem Bíblia? Pegue na sua Bíblia, coloque a mão nela, porque até o juiz na terra faz isso. O juiz não dá uma sentença, ele não começa um julgamento sem colocar a mão sobre a Bíblia. Então coloque a mão na Bíblia, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que a Tua palavra seja revelada nesta noite aos que estão aqui ao vivo, aos que estão assistindo ao vivo pela internet, em rede mundial. Estejam aonde estiverem, Senhor,
seja aqui em Fortaleza, seja no Brasil, seja em outro país, que a tua graça seja revelada, porque está escrito que a tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Está escrito que a sua palavra é viva, poderosa e eficaz. Que a tua graça seja e esteja sobre todos, no Brasil e em toda a terra. Que esta palavra, a partir de agora, seja revelada na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Queridos, só um instante. Ali dentro tem algumas crianças, bênção de Deus, né? Filhos amados do Senhor. Queria pedir aos pais, você tem que filho ali, por favor, de vez em quando vai dar uma olhadinha lá. Aí eu fui dizer lá, e a esposa também está dizendo agora, que se eles não, né, fizerem muito barulho, eles vão ter que ficar aí do seu lado, né, para assistir o culto aqui. Então é só porque, né, a gente nós não temos ainda uma salinha que possa, né, estar ministrando, sendo as crianças sendo ministradas. Eu queria pedir, por favor, com muito carinho, né, com muito respeito, se você tem criança que está ali, de vez em quando vai lá, por favor, que a gente falou lá que se eles gritarem muito, eles vão ter que ficar aí do lado de vocês. Tá bom? Por favor. Glória a Deus. Eu, quando era criança, sou filho de pastor, eu fui criado do lado do meu pai, né? Então, e aí de mim, se eu ficasse correndo debaixo da cadeira, eu ia tomar uma surra, puxar um de orelha e por aí fora. Então, isso faz parte de educação e relacionamento. Mas você é você e eu sou eu. Eu fui educado e hoje eu entendo que não seria correto ficar correndo debaixo das cadeiras da igreja, porque a igreja não era para isso. Mas criança não entende como nós. Mas meu pai me ensinou a entender isso. Abençoados, hoje é a terceira e última ministração. Eu cheguei aqui sexta-feira em Fortaleza e ministrei sexta, ontem, sábado, e hoje a terceira e última, porque amanhã eu preciso voltar para São Paulo, né? O ministério está crescendo no Brasil a cada dia. Eu ainda preciso ir para Brasília, para o Rio de Janeiro, Manaus, e outros lugares que eu até esqueço de cabeça, que está na lista, mas eu tenho que ir. Então, glória a Deus por quem esteve aqui sexta-feira e aprendeu. Glória a Deus por quem esteve ontem e aprendeu também mais um pouco. E glória a Deus por quem está aqui. Quem não veio sexta, não ouviu, não comeu a comida de sexta. Quem comeu sexta, comeu. Hoje é domingo, não tem como comer de sexta, né? Você pode assistir pela internet no nosso canal no YouTube, Graça e Apostolado. Procura no YouTube Ministério Graça e Apostolado, se inscreva no nosso canal e você vai assistir a de sexta, assiste a de ontem, de sábado, e a de agora você assiste agora, amém? Mateus capítulo 10. Hoje eu quero falar sobre a terceira parte do apostolado. O texto central é Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1,5, aliás, para quem não sabe, foi de Romanos 1,5 que saiu o nome do ministério. Graça e apostolado, extraído de Romanos 1,5. Eu quero falar um pouco sobre a diferença dos discípulos de Jesus para os apóstolos de Cristo. Não é a mesma coisa, como caqui é uma coisa e tomate é outra coisa. Não se parecem? Mas uma coisa é caqui, outra coisa é tomate. E nós, debaixo dessa nova aliança, da graça, nós não podemos nunca misturar ou pensar que é a mesma coisa. Você não pode pensar que Mateus era igual a Paulo e que Paulo era igual a Marcos, porque eles estavam antes de Cristo. E Paulo, a Bíblia mesmo, você precisa se localizar na Bíblia. Imagina que esse púlpito aqui é a cruz de Cristo, tá? O púlpito é a cruz. Como é que você vai entender a Bíblia de hoje em diante? O púlpito é a cruz, Jesus na cruz. Aqui é antes de Cristo. Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, antes de Cristo. Aí Jesus nasceu, cresceu e morreu na cruz, ressuscitou. Agora estamos depois de Cristo. O apóstolo Paulo, Timóteo, Tito, Filemão, a se entender que depois da cruz não pode ser igual como era antes da cruz, né? Já começa que antes da cruz era Velho Testamento e depois da cruz, Novo Testamento. Antes da cruz, a lei. Depois da cruz, a graça. Qualquer criancinha entende isso. E se antes era lei e agora é graça, não pode ser igual. Se antes era Velho Testamento, agora é um Novo Testamento, tá claro que mudou alguma coisa. Se não tivesse mudado, não seria novo, seria o mesmo testamento. Pegou?
Antes era Velho Testamento. Se hoje é igual, então não é novo, é o mesmo. Não, mas mudou, já não é mais velho, é novo. Amém, pessoal? Estão entendendo? Isso é um raciocínio espiritual. Na verdade, para você entender as coisas de Deus, porque Deus é Espírito, você tem que raciocinar com a mente de Cristo. Nós temos duas naturezas. Diga comigo, duas naturezas. Nós temos a natureza carnal, que é a que você está vendo aqui, que usa roupa e tal, tem cabelo. Essa é a natureza carnal. E tem, esse aqui é um comedor de arroz e feijão, como qualquer pessoa, que um dia vai morrer também, sujeito à doença, à enfermidade, porque é um corpo, uma carne. Esse é o Marcos Gomes, que você vê com os olhos. O apóstolo você não consegue ver, mas você consegue ouvir ele, porque ele fala movido pelo Espírito de Deus. Então você precisa discernir quando é o Marcos Gomes comendo churrasco, indo no mercado, e quando é o apóstolo Marcos Gomes. Quem é que está entendendo? Eu não vou poder te falar, né? Imagina eu, agora eu sou o Marcos, tá? Pera um pouquinho, agora é o apóstolo. Não, agora é o Marcos. Então vamos ali no mercado comprar uma Coca-Cola, agora é o apóstolo, porque na graça. Então eu não vou poder ficar te falando que hora, né? É preciso você discernir. Amém? Mateus capítulo 10. Veja comigo. Eu quero falar um pouco sobre os discípulos de Jesus e os apóstolos de Cristo. Não é a mesma coisa, como caqui e tomate não é a mesma coisa, ainda que parece. Veja Mateus 10, verso 1. Uma coisa, vamos deixar isso gravado. Mateus 10, verso 1 é antes de Cristo. Está claro ou não é claro? Mas pastor, por que é antes de Cristo? Porque ele não tinha morrido nem ressuscitado. Antes de Cristo significa antes dele morrer, antes dele ressuscitar. Tudo antes dele morrer e ressuscitar, antes de Cristo. Tudo, independente. Isaías, Jeremias, Gênesis, Salmos, Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas, João. Tudo isso aí é antes de Cristo. Coca-Cola? Não, que é água de coco. Água de coco, não vou mais nem pegar, então sobrou. Muito bom. Do que aconteceu, de quem está falando, tudo antes da morte e ressurreição é antes de Cristo. É velho pacto, velha aliança, velho testamento, antes de Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou, agora é uma nova aliança, é um novo pacto. Estão entendendo? Então Mateus ainda é velho, tá? Olha aqui, vamos ver como que era em Mateus 10. Eu vou ler Mateus 10 para você comparar como era e como é. Olha o verbo, era, é. Tá claro? Vou te mostrar a diferença, tá? Mateus 10, verso 1. Chamando a si os seus 12 discípulos, Mateus 10, 1. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Olha como que era antes de Cristo, antes dele morrer. Agora, presta atenção. Você não pode pegar esse texto aqui e colocar hoje no século 21, hein? Em 2019. Em junho, em maio, em julho. Você não pode pegar esse texto e colocar para hoje. Primeiro que nem foi escrito para você, que é gentil. Esse texto aqui era Jesus entre os seus discípulos que eram judeus, numa velha aliança, antes de Cristo. O erro da igreja na terra é pegar texto fora do contexto. Mas está escrito lá, eu dei ordem para expulsar demônio. Deu mesmo, mas alguns versículos lá atrás, com quem ele estava falando? Disse Jesus aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? João, Tadeu, Tiago, Pedro, quem está aqui? Judas. Está claro que não é para você a palavra? Quem está entendendo? Esse que é o problema. Mas a Bíblia está dizendo, não, a Bíblia está dizendo mesmo, mas não para você. É preciso entender isso aí. Esse é o motivo porque os crentes não entendem a Bíblia, porque acha que tudo que está na Bíblia é para ele. E eu falei ontem, é como uma carta. A verdade é paralela, as coisas de Deus é paralela com as coisas do céu. A da terra e a do céu é paralelo. Por isso que Jesus falava, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a rede no mar. Mas no céu não tem mar, e nem rede, nem peixe. Mas Jesus disse, o reino de Deus Mateus 13, é semelhante. Não quer dizer que é igual, é semelhante. Estão entendendo? Então você não pode atribuir algo como uma carta. Você pega uma carta, remetente, Marcos Gomes, para João da Silva. Remetente, destinatário. Remetente, Jesus. Para quem? Para os seus discípulos. Então não somos nós.
Nós nunca fomos discípulos de Jesus. Apóstolo, você não é discípulo de Jesus. Você está louco. Irmão, discípulo é quem andou com ele. Se você é discípulo, então você está velho para chuchu, hein? Deve ter uns 2000 e poucos anos já. E está vivo ainda. Talvez você já ouviu por aí no sistema religioso: nós somos discípulos de Jesus. Isso não é nem mentira, isso é uma heresia. Não é nem mentira, é mais que mentira, é uma heresia. Porque você não é discípulo de Jesus. Discípulo é quem andou junto com ele. Pedro, Tiago, João, Mateus, esses eram discípulos. Lucas não foi discípulo porque não andou com ele. Marcos não foi discípulo porque não andou com Jesus. Você sabia disso? Eu vou ler aqui Mateus 10, não está o nome de Marcos. Você quer ver? Mateus 10, verso 1. Chamando assim seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Ora, esses são o nome dos 12 apóstolos. Não, pastor, é discípulo ou é apóstolo? Verso 1, discípulo. Verso 2, apóstolo. É discípulo ou é apóstolo? A palavra apóstolos, antes de Cristo, é a mesma coisa que discípulo. A palavra apóstolo, depois de Cristo, significa enviado. Paulo era um apóstolo, mas nunca foi discípulo. Paulo foi enviado. Do grego, apóstolos significa mensageiro, enviado. Paulo era um enviado de Deus. E Mateus, ele não era enviado, ele era um discípulo de Jesus. Quem está entendendo? Amém. Mateus 10, verso 2. Ora, são esses os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão. Vai contando aí, ó. O primeiro, Simão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas Iscariote, aquele que o traiu. Deu 12 certinho. E não tem o nome de Lucas. E nem de Marcos. Na Bíblia não tem Mateus, Marcos, Lucas e João? Não tem? A Marcos nunca andou com Jesus. Você sabia disso? Talvez os pastores nunca te falaram isso. Aqui, ó, eu estou em Mateus. O próximo é Marcos. Depois Lucas. Depois João. Depois Atos. Aí começa a igreja. Olhem para mim. A repartição da Bíblia, quero que você abra em Atos capítulo 1, por favor. A repartição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Abre em Atos 1. Começa aqui, ó. Atos capítulo 1. Agora, qual que é o meu assunto nesses 3 dias? Diga comigo bem forte. Apostolado. Nossa, tá tão forte assim. Diga, apostolado. Apostolado. Aí, melhorou. É preciso falar. Mas por que tem que falar? Por causa de 2 Coríntios 4,13. Crie, por isso falei. Só por causa disso que tem que falar. Ah, diga comigo. Diga comigo, pela graça sou salvo. Diga comigo, Deus habita em mim. Diga comigo. Mas por que tem que falar? Por causa de uma lei espiritual. 2 Coríntios 4, verso 13. Crie. Aonde que se cria? Na barriga? Não. No cotovelo? Não. Aqui, ó. Crie. Por isso, falei, vírgula. Nós também cremos. Por isso também falamos. Por isso que tem que falar. Porque quando você fala, você ativa a sua fé. Quando você fala, você está falando com seus anjos. Hebreus 1,14. Que são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que receberam a salvação. Por isso que é importante falar. Diga comigo, pela graça eu sou salvo. Pela graça sou salvo. Habitue-se a falar assim. Diga comigo, eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Pela graça eu sou salvo. Pela graça sou salvo. Minha professora de português me ensinou análise sintática. Pela graça eu sou salvo. Por que você é salvo? Pela graça. Estou analisando a frase. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Por que você é salvo? Pela graça. Crie, por isso falei. Por que você falou? Porque eu crio. Isso é a língua portuguesa. Você aprende na escola. Não precisa nem ser crente para aprender isso aí. Mas precisa entender. Porque quando você entende, você prospera. Quando você entende, você reina em vida. Quando você entende, você vive melhor. Você vive feliz. Você vive bem. Por isso é preciso
entender. Amém. Cri, é aqui, ó. Cri. Nós temos duas naturezas, que estava falando: a carnal e a espiritual. Duas naturezas, duas mentes. Natureza carnal, mente carnal. Mente carnal, 1 mais 1, 2, 5 mais 5, 10. Isso é a mente carnal que é raciocínio. Mas a mente espiritual é a mente de Cristo. É a que entende a palavra de Deus. Amém. Hã? 5 mais 5 é 10? Essa não é a mente de Cristo. 3 mais 3, 6? Essa não é a mente de Cristo. A mente de Cristo é aquela que entende que você é salvo pela graça. Amém. Glória a Deus. A mente carnal, ela faz uma conta assim, ó. 1 mais 1 mais 1, quanto que é? É, na mente carnal, né? E na mente de Cristo? 1 mais 1 mais 1, 1. Você já leu que esses três são 1? Quanto que é na mente carnal? 1 mais 1, quanto que é? 2. E na mente de Cristo? João 10, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Peraí, eu fui na escola algumas vezes. Eu é uma pessoa, e o Pai é outra pessoa, porque o é artigo definido. Eu e o é artigo definido. Então eu, Jesus falando, é ele, e o Pai somos um. Não tem lógica. Mas a Bíblia não é para ter lógica, é para você crer nela, irmãos. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, se tiver escrito, Eu creio. é só isso que Deus espera de você. Agora tem coisa que você não pode querer entender, senão você fica Louco. louco. Por isso que eu parei de falar. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Jesus, espera um pouquinho. Acho que o senhor errou. O senhor não sabe que um e o outro são dois? O João e a Maria são dois. O senhor não chama Jesus? Sim, eu sou Jesus. Então, o senhor diz que você, Jesus, e o Pai são um. Não está percebendo que são dois? Ele fala: não, eu e o Pai somos um. Quem está entendendo? Alô, só se entende isso com a mente de Cristo. Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Então temos duas naturezas. Diga, nós temos duas naturezas. Diga, com a natureza carnal, eu entendo as coisas carnais e terrenas. Diga, com a mente de Cristo, eu entendo as coisas de Deus. Quem está entendendo, por favor? Aí. Amém. Então eu te mostrei em Atos, em Mateus 10, que ali estavam os discípulos de Jesus. Mas em Atos capítulo 1, começa uma nova aliança. Em Atos 1, começa, por que começa uma nova aliança? Porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha subido aos céus. Nossa, e agora? Jesus foi embora, o Mateus falou. Pedro, estamos perdidos, hein? O que foi? Aconteceu mesmo, hein? Jesus morreu, passou 3 dias, ele ressuscitou. E nós vimos, Atos 1, verso 7. Nós vimos ele subir e ir embora, foi embora para o céu numa nuvem. E agora, Pedro? Tiago, e agora? O que nós vamos fazer? Tinha uma profecia que precisava se cumprir. Por favor, Isaías 42. Havia uma profecia que tinha que se cumprir. Senão, falharia o plano de Deus, que não pode falhar, né? Isaías 42. Quem já achou Isaías 42, diga amém. Amém. Vamos ler, né? Vamos só ler, está escrito Isaías 42, coloca o seu dedo no verso 6. Isaías 42, 6. Diz assim, Isaías 42, 6. Deus falando: eu, o Senhor, te chamei em retidão. Peraí, vamos ler e Entender. leia aí entender. Então vamos devagarzinho. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Ué, está dizendo a respeito de alguém. Eu te chamei de quem? Quem que Deus chamou? Deixa eu continuar lendo, vai. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão. Eu te guardarei. Nossa, Deus está dizendo a respeito de alguém. Eu te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Ué. Verso 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão
os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42, 6 e 7. Eu te chamei, eu te guardarei, eu farei isso, eu farei. Mas a respeito de quem que Deus está falando? Porque aqui não tem nome. Não tem nome aqui. Pode ler o Isaías 42 inteirinho, você não vai achar nome de ninguém. É um sujeito oculto na língua portuguesa. Eu te chamei. Ô Senhor, o senhor chamou quem? Ele ficou quietinho. Porque de Isaías até Jesus são 800 anos. É tempo, hein? Tá bom? Eu estou lendo Isaías. De Isaías até Mateus, que é quando Jesus nasceu em Mateus 1, 800 anos. Senhor, quem que o senhor chamou? Quem que o senhor tomará pela mão? Quem que é essa pessoa aí? E Deus não falou nada. Passou Isaías, passou Jeremias, passou Daniel, Ezequiel, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, Deus não falava nada. Atos capítulo 5, Atos capítulo 6, a igreja estava lá. Atos capítulo 7, Atos capítulo 8, apareceu um homem que começou a perseguir a igreja e começou a perseguir os cristãos. Atos capítulo 9, esse homem era Saulo e de repente Jesus apareceu a ele. Mas até aí, o que tem a ver com Isaías? Nada, porque é o tamanho da Bíblia. Nós estamos em Atos 9, você acha que eu vou lembrar de Isaías 42, 6? Quantos versículos tem de Atos 9 para trás até Isaías? Incontáveis versículos. Quem que vai lembrar disso aí? Vamos realizar, realiza. Nós estamos em Atos 9. Vamos fazer uma continha básica, vai 800 anos e tal. Jesus morreu com 33, 83, quase 900 anos. Quem que vai lembrar de Isaías 42, 6? Teve alguém que lembrou. Por favor, Atos capítulo 13. Abra sua Bíblia. O único que lembrou de Isaías 42. O único. Ninguém. De Gênesis Apocalipse, ninguém lembrou de Isaías 42, 6. Até esqueceu. Deus falou, mas vai ver, já nasceu, já morreu, porque já passou quase 900 anos. Pô, eu tô em Fortaleza. O cara que nasceu lá no Japão já nasceu, cresceu e morreu. O cara que nasceu lá no Ceará, na Bahia, nos Estados Unidos, já nasceu, cresceu e morreu. Passou. Passou? Abre Atos capítulo 13, quem já achou, diga amém. Amém. Coloca o seu dedo muito abençoado por Deus, por isso que Ele te deu dedos para você acompanhar a leitura. Amém? Amém. Também para isso, né? Atos 13, versículo 44. Olha quanto tempo passou, hein? Olha aqui, ó. Deixa eu ver quanto que dá aqui em partes da Bíblia aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui, quer ver? Isaías. Olha aqui, ó. Isaías, olha para mim. 42, ó. Eu li Isaías 42, 6. Olha aqui. Isaías 42, 6. Ó, irmão, você sabe quantos versículos tem aqui, ó? Você sabe quantas profecias tem aqui? De Isaías até Atos? Incontáveis, irmão. Eu tenho 52 Bíblias, mas eu não é incontáveis. N na língua, na matemática, na física. N é um número indeterminado. É verdade que tem uma determinação. Se você parar a sua Bíblia para contar, eu quero ver você contar quantos versículos tem aqui. Exato. Vamos deixar para lá que não vai mudar nada, né? Então deixa para lá. Atos 13, 46. 44, desculpa. Atos 13, 44. No sábado seguinte, a igreja já estava aqui, tá? Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, tinha ido para o céu. Aí Atos 1, Atos 2, o Espírito Santo desceu, falaram em línguas, e foi uma maravilha. Atos 3, Atos 4, Atos 5, e já estamos em Atos 13, 44. No sábado seguinte, Atos 13, 44, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, o que era normal, né? Atos 13, 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós quem? Paulo falando com os judeus. Atos 13, 46. Era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, quando que eles rejeitaram? João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, Atos 13, 46, Paulo jogou na cara, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Estamos pregando, estamos orando por vocês, e vocês mataram Jesus, crucificaram Jesus, cuspiram em Jesus. Então, Atos 13, 46. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna,
voltamos para os gentios. Até aqui tudo bem. Coloque seu dedo no verso 47. Atos 13, 47. Pois assim nos ordenou o Senhor. Olha o que Paulo falou. Quase 900... Irmão, por favor, 10 segundinhos. 10. Você sabe o que é 900 anos, irmão? Você sabe o que é... Eu tenho 51. Você sabe o que é 900 anos? 900. Depois de quase 900 anos, Atos 13, 47, Paulo disse: eu te pus para a luz dos gentios, assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até nos confins da terra. E Fortaleza estava no meio disso aqui. Oh, glória, eu recebo. É porque quando foi dito isso, não foi dito no Brasil isso aqui, não. Isso aqui foi dito lá para Paulo, há mais de 2000 anos atrás. Depois de quase 900 anos, lá em Isaías 42 não tem nome de ninguém, tá claro? Em Atos 13, 47, Paulo disse: I am, sou eu. Paulo disse: é de mim que Deus está falando. Glória a Deus, Quem está entendendo o que eu papai. estou falando aqui? Está compreendendo o raciocínio? Depois de quase 900 anos, Paulo disse: é de mim que ele está falando. Porque Paulo não tinha Romanos, porque ele estava vivendo Romanos. Nós temos Romanos. Paulo não tinha Gálatas, porque ele estava na Galácia. Então ele não tinha a carta de... Nós temos a carta de Gálatas, de Efésios, de Colossenses, mas ele não tinha, porque ele estava vivendo. Isso foi escrito depois. Mas ele tinha Isaías, ele tinha Jeremias, ele tinha as escrituras. E o Paulo conhecia Isaías 42, 6 e 7. Ele falou: vocês querem saber de uma coisa? Assim nos ordenou o Senhor. Ele pegou Isaías 42, 6 para ele. Glória! Ele falou assim: é de mim que Deus está falando. Eu que sou luz para os gentios. Por favor, Romanos capítulo 11, depois de Atos. Abre aí. Romanos 11. Depois de Atos. Vocês estão percebendo que nós estamos indo em ordem cronológica? Sabe o que é ordem cronológica? 1, 2, 3, 4, 5. Cronológica. Isaías, Mateus, Atos, agora Romanos. Está percebendo? Isso não tem como mudar, irmão. É cronologia. Hoje é domingo, ontem foi sábado. Não, eu não concordo. Não, irmão, você não concorda, mas ontem foi sábado. Não aceito nunca, mas ontem foi sábado. Hã? Agora vamos falar em coisas espirituais. Você não aceita? Você não concorda? Mas está aqui, irmão. Está registrado. Está registrado que ontem foi sábado. Como está registrado tudo aqui, ó. Então você concordando ou não aceitando, não vai mudar nada no reino de Deus, porque está tudo aqui, ó. Por isso que eu pergunto, se estiver escrito. Eu creio. Salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu não pergunto se você crê, irmão. Desculpa, eu não pergunto se você concorda, se você aceita. Eu pergunto se você crê. Se estiver escrito, eu creio. A questão aqui não é se você aceita, se você concorda, o que você acha. É o que está escrito, nós somos crentes. A palavra crente é aquele que crê, aquele que acredita. Eu acredito, está escrito, eu acredito. Então, Romanos 11, veja aí, ó, na sua Bíblia. Romanos 11, coloca o seu dedo abençoado no versículo 13. Olha lá. Romanos 11, verso 13. Paulo disse: convosco falo o quê? Gentios. Como eu disse ontem, talvez alguém aqui não saiba o que significa a palavra gentios na Bíblia. Né? Alguém, eu sou gentio. Que gentio que é? Você é gentil de gentileza? Por favor, pode passar, se assenta aqui. Isso é gentil com L. Gentil com L, gentileza. Mas nós não somos gentil com L. Nós somos gentio, ou seja, não judeu, estrangeiro. Nós não éramos povo. Por isso que Paulo diz que nós somos adotados em Cristo. Efésios 1, somos filhos de adoção por Jesus Cristo. Por que filho de adoção? Porque o filho verdadeiro era um judeu. Nós não somos judeus, vocês são cearenses. Então vocês foram o quê? Adotados em Cristo. Mas são filhos legais diante de Deus. Ou adotado não é filho também. Você sabe, e o segundo filho é adotado. Se ele der um chocolate para o filho de sangue e não der para o adotado, ele está perdido, hein? Você sabia disso aí? Porque quando se adota, você assina um papel, um termo diante do juiz.
O seu filho de sangue é seu filho de sangue. E o adotado? O adotado é filho também. Você adotou, ele se tornou filho seu. Não é biológico, já não muda mais nada. Ele é seu filho. E ele tem direitos legais igual o de sangue. E se você morrer? A herança também pertence a ele. Ele é seu filho. Tá claro ou não tá claro? Amém. O que eu estou querendo dizer? Ó, os judeus são filhos, diga, nós também somos. Nós também somos. Vou tentar de novo. Se os judeus são filhos, diga, nós também somos. Nós também somos. Ah, melhorou. Quem é que você está entendendo? Não, porque adotado se torna filho legal. Ainda mais com a caneta com o sangue de Cristo em nós. Se o adotado pela caneta do juiz vale, não vale? O adotado pela caneta do juiz vale em qualquer lugar do mundo. E o adotado pelo sangue de Jesus? Amém. Pode aplaudir. Vale muito mais, né? Estão entendendo? Se o adotado por uma caneta, tinta, papel, que rasga, que queima, que se perde no tempo. E nós, que fomos adotados, não escrito por uma caneta de um homem, adotados pelo sangue de Cristo. Romanos 11:13. Fique bem claro para vocês, olha aqui, ó. Romanos 11:13, Paulo diz: convosco falo gentios, e enquanto for luz. Aqui ele não disse luz dos gentios. Em Isaías 42:6, Deus disse: eu te pus como luz dos gentios. Aí anda para frente, Isaías 42, vai andando. Aí Atos 13:47, Paulo disse: assim nos ordenou o Senhor, eu te pus como luz dos gentios. Anda mais para frente, Romanos 11:13, Paulo fala: convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Amém. Nesses 3 dias eu vim falar sobre apostolado. O apostolado, gravem e escrevam isso se for preciso. O apostolado é a função de um apóstolo. A igreja, quando Jesus morreu e foi para os céus, a igreja ficou sozinha. Alguém dirá: ah, mas Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. E enviou mesmo. Mas o Espírito Santo todos vocês já tinham. Não tinham? Você já não tinha o Espírito Santo? Pensa aí no tempo que estava debaixo da lei. Você já tinha o Espírito Santo. Pensa no seu tempo que estava no sistema. Você já tinha o Espírito Santo. E todos vocês. Então presta atenção. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu e Jesus foi para o céu. Ah, mas ele em quantos anos? Um por 10, outro por 15, outro por 30. Eu tenho um pastor na minha igreja lá com 47 anos enganado no sistema. E ele já tinha o Espírito Santo. Ele já era salvo. Então o que estava faltando? Diga comigo. Apostolado. O apostolado. Apostolado. O que estava faltando? Apostolado. Então diga comigo assim: ó, o Espírito Santo eu sempre tive. O Espírito Santo eu sempre Assim, me tive. faltava apostolado. Me faltava apostolado. Agora já não falta mais. Amém. Agora não falta mais. Levanta sua mão aí, ó. Agora já não te falta mais apostolado. Cadê, pastor? Filma aqui. Você que está me assistindo ao vivo, que está debaixo do meu apostolado, independente de qual cidade você está, de qual país, agora já não te falta mais apostolado. Por isso que agora vocês entendem a Bíblia, não por causa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vocês já tinham. Vocês entendem a Bíblia por causa do apostolado. Então o Espírito Santo te dá entendimento, porque o Espírito Santo sem o apostolado não te revelou nada. Alguém reconhece isso? Amém. Quem ensina de apóstolo? Então, senão só quem está entendendo. Um pastor comum nunca vai ensinar isso, porque ele nem sabe isso, ele não entende isso aí. Talvez você já passou em N igrejas. Ah, eu passei naquela, eu passei nessa aqui, eu nasci naquela outra, não sei o quê. Irmão, eu fiquei 30 anos naquela, eu fiquei 20 naquela. Olhem para mim bem, olhem bem para mim, pode olhar. Nesta nova aliança na qual nós estamos, a Bíblia não funciona se não for através do apostolado. E você é a maior prova disso.
Porque você não vai falar da minha vida, você vai falar da sua. Você vai perceber que depois que você começou a ouvir a graça do apostolado, você começou a entender a Bíblia. É uma verdade. Você começou a entender que você já nasceu salvo em Cristo, que o Espírito Santo habita em você, que você é uma nova criatura, que você não perde sua salvação, porque em João 10:28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Por falar nesse negócio de perder a salvação, vamos ser um pouquinho inteligentes, né? Diga comigo, um pouquinho inteligente. Um pouquinho Diga, eu inteligente. só preciso ser um pouquinho inteligente. Eu só preciso ser um pouquinho inteligente. Por quê? João 10:28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Você sabe o que é eterno? Tem gente por aí que fala que o crente pode perder. Se conseguir ser um pouquinho, pra mim já tá bom. Aí você já vai entender a revelação. Só que para você entender a revelação, você tem que pensar. Que é o que o sistema não deixou você por tantos anos. Não queria que você pensasse. Porque se você pensasse, você ia entender. Mas eu não sou o sistema. Eu preciso que você pense. Porque se você pensar, você vai entender. Olha a diferença. Nós precisamos que você pense, para que você entenda. E no sistema, eles te proíbem de pensar, para que você não entenda. É ou não é verdade o que eu estou falando aqui? É verdade. Só você lembrar de você antes, quando você estava debaixo do jugo de homens, pastores, homens, não lê isso aí não, não vai lá, não toca, não come, não, isso é do diabo. Então ele te proibia de vários modos para você não pensar. Pastor, eu vim a vida, sei, irmão, é do diabo. Irmão, no 10 anos, 20, 30, você não pensava. É ou não é verdade? É verdade. Você não pensava. Cuidado, irmão, porque se você ouvir música do mundo, você vai perder sua salvação. Eita Deus. Vou perder o quê? Salvação? Mas a Bíblia diz que a salvação é eterna. Você sabe o que é eterno? Tá vendo? Vou dar só pensar um pouquinho. Tá vendo essa aliança aqui? Ela é algo eterno. Ó, eu vou ficar rodando aqui o dia inteiro, não vai ter fim. Ela não tem fim. Eterno, ela não tem fim. Sabe, Deus te deu algo que não tem fim, que não vai terminar. Glória Isso se chama a Deus. salvação, vida eterna. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade que está cheio de pastores que chamam Jesus de mentiroso, né? Está cheio de pastores que chamam Jesus de mentiroso. Igrejas e ministérios. Como é que chama de mentiroso? Eu nunca vi ele chamar de mentiroso. Chama? Porque se Jesus disse em João 10:28 que ele te deu a vida eterna e um pastor disse que você vai perder a salvação, ele está chamando Jesus de mentiroso. Porque foi Jesus que te deu a vida eterna. E ele fala que você vai perder. Quem está entendendo? E aí, irmãos, eu já estou muito bem decidido há mais de 26 anos. Ao invés de ficar com a palavra dos homens, eu fiquei com a palavra de Jesus. Se ele disse em João 10:28 que me deu a vida eterna, só cabe a mim dizer: Senhor, graças te dou porque o Senhor me deu a vida eterna. Graças a Deus, amém. E amém, eu vou viver minha vida. Se eu tenho medo do quê? De perder o quê? Se é eterno que ele me deu. Tá claro ou não tá claro? Amém. Ou não é isso que está escrito? Então é preciso pensar um pouquinho. Quando Jesus morreu e ele foi para o céu, a igreja ficou sem rumo. Por isso que Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, um faz uma coisa, o outro fala outra coisa. Por quê? Porque não tinha rumo. Quando Paulo apareceu na história, ele foi o quê? Abre em 2 Coríntios 12. Vamos ver o que aconteceu com Paulo. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Se você estiver percebendo que eu só estou lendo o que está escrito, vai ser muito bom para você, irmão. Só preciso que você perceba que eu só estou lendo. Não estou mudando uma vírgula, só estou lendo. E o que eu estou lendo está na sua também. Nossa, como que eu não via isso? Porque lhe faltava o apostolado. Está claro ou não está claro? Amém. Ou você acha que eu escrevi hoje de manhã para vir aqui falar para vocês? Você acha que eu escrevi ontem, irmão? Deixa eu mudar aqui para mim lá. Irmão, eu nasci em 1967. Eu tenho uma Bíblia lá em casa de 1901. 66 anos antes de eu nascer.
Aí eu peguei a Bíblia de 1901, capa amarela, tudo, 1901, né? Estamos em 2019. Peguei a Bíblia, quando eu fui ver, 66 anos antes de eu nascer. Tem Hebreus 2,14. Quando eu peguei a Bíblia de 1901, você está entendendo o que eu estou falando? Peguei a Bíblia de 1901. Quando eu fui ver ela tinha Efésios 2. Eu estou dizendo para vocês que não foi eu que escrevi, irmão. Já estava tudo escrito. Amém. O sistema colocou debaixo do tapete para que ninguém enxergasse. E uma das minhas funções é vir aqui, levantar o tapete e falar: olha aqui Efésios 2,8, sempre teve na sua Bíblia, é você que não via. E não fica debaixo de condenação, porque você não via porque não tinha apostolado. Mas agora tem. Eu tenho uma música assim, ó. Eu não sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. É duro, crente, filho de pastor. Eu não sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. Não sou meu, eu sou de Deus. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Sempre me faz em tudo triunfar. Minha vida mudou quando eu passei a enxergar. A Bíblia é a mesma. Eu só passei a enxergar porque eu estava cego. Como é que eu vou entender, irmão? Como é que vai entender? Cego? Tá cego, passa 1 ano, passa 5, passa 10, passa 5. Tá cego, tá 50. Vai passar 200 anos, não vai, porque tá cego. O apostolado é o colírio que curou a sua cegueira. Oh, glória a Deus, Abba Pai, eu recebo. Tá claro? Recebo, Tá claro. Senhor. Amém. Porque antes, eu só quero que levante a mão quem for testemunha verdadeira. Antes do apostolado você não entendia a graça de Deus, nem enxergava ela. É verdade. Quem é testemunha disso aqui? Você não enxergava, não via. Não parece que é outra Bíblia? Não parece que é outra? Mas é a mesma. É você que não enxergava, que já estava lá. Minha Bíblia é em alemão. Eu tenho minha alemão também. Minha Bíblia é em alemão, não vi, mas não tem. Era Segundo outra- Coríntios 12. Vamos ver o que está escrito aí. Porque se tiver escrito, Eu creio. segundo Coríntios 12. Aqui. Versículo 2. Paulo falando. Segundo Coríntios 12, verso 2. Paulo disse: conheço um homem em Cristo. Ele está falando do Espírito dele, tá? Esse homem, porque quem está em Cristo não é nossa carne. Nossa carne nasce, cresce, morre e vai para o cemitério. Quem está em Cristo é o Espírito. Segundo Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Quem que é nova criatura? Essa carne velha que você está vendo aqui, que fica velha, fica murcha, morre. Isso aqui não é nova criatura. Está claro ou não está claro? Nova criatura é nosso espírito. Está claro ou não está claro? Então quando ele diz, segundo Coríntios 12:2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. E a unção foi tão forte sobre a vida dele que ele disse, ó, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Foi aqui que tudo mudou, irmão. Paulo foi arrebatado, esteve com o Senhor face a face. E o Senhor falou, Paulo, vem aqui um pouquinho. Sabe, Paulo, quando eu morri na cruz e ressuscitei, lembra que eu falei tudo está consumado, João 19:30? Paulo, lembra? Então, já se consumou mesmo, Paulo. Como assim, Senhor? Não, Paulo, agora, porque eu derramei o sangue e ressuscitei, agora pela graça sois salvos. Não é por obras, não é por sacrifício, foi pela minha graça, o meu sangue. Então, Paulo, olha, com uma só oferta, quando eu morri na cruz, derramei o sangue, ressuscitei, com uma só oferta, eu já aperfeiçoei para sempre. Aí Paulo, Hebreus 10:14. Então, Paulo, olha, ninguém sabia disso, Paulo, mas quando eu morri na cruz, de uma vez por todas eu santifiquei para sempre. Paulo, Hebreus 10, verso 10.
Então, Paulo, de agora em diante, já não são mais pecadores, porque nenhuma condenação há neles. Paulo, Romanos 8, versículo 1. Está entendendo, Paulo? Paulo, sim, senhor, sim. Paulo, pois bem, agora já não são mais pecadores, são santos e irrepreensíveis diante de mim. Paulo, Efésios 1, versículo 4. Está entendendo, Paulo? Sim, senhor, tudo clarinho. Depois que ele voltou do arrebatamento, ele escreveu 14 cartas. Amém. E começou, Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que... O que ele estava falando? Ele estava falando o que ouviu. Tudo que ele ouviu, ele começou a escrever e falar. Pela graça foi salvo, uma condenação a vocês, se são novas criaturas, já foram... Já valeu ter pegado o avião, não é isso? Está entendendo o que eu estou falando? O Paulo foi arrebatado e recebeu a revelação da graça. Olha que notícia boa, que maravilha. Tudo legal. Mas é a ordem cronológica, né? Temos que continuar andando para frente, né? De repente chegou um dia, Paulo morreu. Não morreu? E agora? Como diz o velhinho da escola do seu Raimundo, estava indo tão bem, estava tão legal. Paulo foi arrebatado e ensinou os Gálatas, os Efésios e os Colossenses. Estava uma maravilha, mas Paulo morreu. E agora? Marcos Gomes. Aê! I'm here! Ah, papai. Por quê? Por causa de um princípio, irmão. Sabe o que é princípio? Todo ser humano na terra toma banho. Ou no chuveiro, ou nos dentes. Ou com pasta cara, ou com pasta barata, ele escova os dentes. Isso é um princípio. Deus também tem princípios. E um dos princípios de Deus é usar homem para falar com homens. Tá vendo esse culto aqui? Olha bem para ele, tá vendo? Vê se tem uma galinha ali pegando. Não tem uma galinha? Jesus. Vê se tem um cavalo, uma vaca, uma zebra. Hã? Não tem, né? Por quê? Porque Deus usa homens para falar com homens. Glória a Deus. Como usou Moisés, como usou Davi, como usou Paulo. Paulo morreu, mas esse não foi o problema. Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e eternamente, ou para sempre. Isso significa o quê? Que a obra de Deus não pode parar. Glória a Deus. Porque alguém morreu. Glória a Deus. Mas Deus continua sendo Deus. I'm here. Eis me aqui. Paulo veio, né? Paulo não pode vir, então vim no lugar dele. Ficou claro? Paulo não pode vir, porque Paulo o quê? morreu. Não, sim não. Paulo o quê? Morreu. Ah, vocês cearenses não é mole, não. E se eu for lá na China pregar, como que eles vão falar em chinês? Eles vão fazer. Paulo o quê? Morreu. Isso é muito cearense, né? Glória a Deus. Tiririca é o quê? Japonês? O que tiririca é? Inglês? Irmãos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que estou terminando já. A obra de Deus, ela nunca vai parar por nada. Por 30 dias a morte de Moisés. Você sabe o que é chorar 30 dias sem parar, irmão? Até que Deus não entrou. Josué capítulo 1, verso 1. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta tu e passa esse Jordão com o meu povo. Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Deus levantou Josué. O Moisés morreu, pôs Josué. Mas Josué não está andando aqui na rua hoje, ele já morreu também. Aí veio Davi. Cronologicamente, cronologia, vai andando para frente. Aí vem Davi, Davi morreu. Aí veio Isaías, Isaías morreu. Aí veio Jesus, morreu. Aí veio Paulo, Paulo morreu. Eu estou aqui. Glória a Deus. Diga bem forte, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Abba, Pai. Então, irmãos, terminando, o apostolado é a coisa mais importante na vida da igreja. É verdade. Uma igreja, e vocês conhecem várias aqui. Ó, meu dedo. Vocês conhecem incontáveis. Uma igreja sem apostolado não quer dizer que não são salvos, mas não tem o quê? Entendimento. Você quer ver? Vamos terminar com 2 Coríntios 11? Abre aí.
confusão, né, pastor? Graça sem apostolado é confusão. 2 Coríntios 11. Abre aí. Estou terminando já. 2 Coríntios, capítulo 11. Nesses 3 dias eu falei sobre apostolado. O apostolado. Você entendeu a graça porque o Espírito Santo está em você, ele habita em você. glória E a quando Deus. você ouviu o apostolado, Glória a ele te deu entendimento. Entendimento. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Eu vou ler mais 2 textos para terminar, tá? 2 Coríntios 11. Quem já achou, diga amém. Olha o versículo 2. 2 Coríntios 11, verso 2. Antes de morrer, é claro, Paulo diz. 2 Coríntios 11, 2, Paulo diz: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Diga, virgem pura. Virgem pura. Pecadores? Não. Como? Pura. Uma virgem o quê? Pura. É assim que Deus te vê. Eu creio, Abba Pai. É assim que Deus vê a igreja. Glória a Deus. Tá claro ou não tá claro? Amém. Os pastores que te chamaram de pecadores do passado estão todos equivocados. Porque Deus te vê como uma virgem pura. Abba A Pai. igreja, para Deus, é como uma virgem pura. A igreja não é cadeira, a igreja não é madeira. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Moisés. Amém? Não. Não é Moisés que está escrito aí? Não. O que está escrito aí? Cristo. Cristo. Mas infelizmente, alguns já não são mais virgens puras. São prostitutas que estão em adultério com Moisés. Verdade. É verdade. Por que adultério? Porque o nosso marido é Cristo. Cristo. Quando você vive da lei de Moisés, você está em adultério. Verdade. Você nasceu debaixo da graça? Como que você pode viver da lei se você nasceu debaixo da graça? Isso se chama adultério espiritual. Adultério espiritual é pior que o adultério na carne, infinitamente pior. Porque o adultério na carne, você conversa com a esposa, pede perdão, se reconcilia, conversa com ela. E o adultério espiritual? Igrejas há 100 anos em adultério espiritual, comemorando 107 anos de igreja, 107 anos de adultério espiritual. Casado com Cristo e tendo com Moisés, as escuras de noite, marcando encontro com Moisés para viver da lei, quando está debaixo da graça. Dá um sinal que você está entendendo? Amém. Um profeta fala por parábola, irmão. Parábola. Era o que Jesus fazia. 2 Coríntios 11, versículo 3. Estou terminando, tá? 2 Coríntios 11, 3. Paulo disse: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de algum modo corrompidos os vossos entendimentos. Está vendo? A preocupação que um pastor tem com as ovelhas não é com o cabelo, se é comprido, se é careca, se usa calça comprida, se usa... Isso não é preocupação do pastor. A preocupação de um homem de Deus é com a sua mente. Olhem para mim. Uma irmã na nossa igreja de Santo André, ela ficou enferma, ficou doente e foi para UTI. 40 dias na UTI, cheia de aparelho, tudo entubado. Onde tinha buraco, tinha aparelho. E eu cheguei com a pastora lá no hospital e ela não podia conversar, tinha aparelho em todo lugar. Aí eu falei para ela assim: tá me ouvindo? Ela, na UTI. E o pastor dela posta há muitos anos. Eu falei: e como é que está aqui, ó? Aqui, como é que tá? Ela assim, ó. Quem entendeu? Glória a Deus. Isso aqui arruma, irmão. Isso aqui é igual pneu furado. Isso aqui faz plástico, estica, põe cabelo, tira o dente, põe outro. Estou preocupado com isso aqui. Estou preocupado com aquilo. Cheguei no hospital na UTI. Tá me ouvindo? Como é que tá aqui? Aqui. Ela assim. Tá vivo. Morreu não. É porque aqui tá bom, né? Mente boa, corpo bom, irmão. Glória a Deus. Agora, como que tem uns crentes por aí? Irmã, o que foi? Eu fui no banco e puxei o cebola. Você sabe o que é cebola, né? Não sabe o que é cebola? Ah, as pessoas cheias de fortalezas, né? Vão no caixa eletrônico e puxam
extrato. Aí começa a chorar, começa a cundungar. Vocês falam cundungar? Murmurar. Cundungar, reclamar, murmurar. Também, não quero dinheiro, não sei o quê, não dá pra nada, também não vai dar mesmo. Igualzinho a mulher de Jó. A mulher de Jó era, poxa, aquela era triste, meu. Ô, velho, fala, velho, amaldiçoa logo seu Deus e morre, meu. Ela falou isso, Jó 2, verso 9. Como uma mulher falar isso pro marido, hein? Fala sério, meu. Se a mulher fala isso pro marido, não precisa nem de inimigo, né? Um marido crente igual Jó. Jó 1, verso 6. Temente a Deus, justo, se desviava do mal. A mulher pega e manda ele amaldiçoar a Deus. Aqui, irmã. Todo problema de uma mulher, todo problema de um homem é aqui, ó. É aqui, irmão. Não é na roupa que você usa, não é no seu tipo de cabelo, não é o que você come, não é o que você bebe, porque Jesus disse que o que entra pela boca depois... Precisa explicar não, né? Precisa explicar? Ao pé da letra não precisa, né? Não. Jesus disse que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Tá claro ou não tá claro? Acabou. Pegou? Era isso que ele estava dizendo. Não é isso que te contamina, o que você come, o que você bebe. Não vai beber gasolina, que se alguém riscar o fósforo vai explodir. Não vai beber gasolina. Mas no Silvio Santos, uma vez, nos anos 90, apareceu um tal de Isaías, lá não sei se vocês chegaram a ver, nos anos 90, ele bebia gasolina. Ele bebia uma garrafa de gasolina e depois bebia uma garrafa de água. E não sei o que ele fazia no estômago dele, ele separava a gasolina da água. E ele... gasolina. Depois... Por que eu tô te falando isso aí? Pra te mostrar que ó, ele comeu bola, ele engoliu bola, bebeu gasolina e não mudou nada. O problema do ser humano não é o que ele come, o que ele engole, é o que ele fala. É o que sai dentro dele. Não vai dar certo não, hein? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Ô bem, vamos ver um carro novo. Não vai dar certo não, nosso dinheiro não dá pra nada. É esse que é o problema. O problema é isso aí, não o que você comeu ontem, ou o que você comeu hoje, ou o que você come desde quando nasceu, ou o que você bebe. Deus não está nem aí com o que você come e bebe, irmão. Ele está preocupado com o que você fala para as pessoas. Porque Salomão diz em Provérbios que palavra tem poder, traz vida e traz morte. Você pode tanto falar abençoado de Deus, como rogar uma praga, jogar uma maldição e acabar com o dia da pessoa. No trânsito, xingar, mostrar o dedo, mandar para aquele lugar. Pronto, é pior do que o que você comeu. Só quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Vamos terminar com Romanos capítulo 10, o último texto, por favor. Romanos 10. Eu tenho que voltar para Fortaleza amanhã. Opa, ó o que você fala, hein? Ó o que você fala, pastor. Anjos, não digam amém, porque a passagem está cobrada. Ó o poder, Tem que hein? voltar para São Paulo amanhã. Nós precisamos. Mas Aí. eu já corrigi. Quando o anjo vinha vindo, eu mudei ele. Ele lembrou da O passagem. anjo tá volta, comprado, né? Não tem como. Não tem jeito. Olha lá, ó, estão falando aqui para São Paulo, hein? Para São Paulo, então já estou pedindo. Hashtag volta pastor. Romanos 10, estou terminando. Quem já achou Romanos 10? Versículo 1 e 2. Romanos 10. Glória a Deus, Olha, eu Elisângela. gostei muito de vir em Fortaleza, porque aqui o pastor me dá água de coco. Eu não quero nem saber da pregação, estou mais preocupado com água de coco, irmão. Claro que é uma brincadeira. Né? Romanos 10, versículo 1, diz assim, estou terminando. Romanos 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração, Paulo falando, e a minha oração a Deus por Israel é para que se salvem. Quando ele fala se salvem, não é salvar para ir para o céu, a vida eterna. Se salvar do sistema religioso, da mentira, dos fariseus, de homens hipócritas, da falsa religião, do falso evangelho. E se salvar de... Quem já está salvo disso, hein? Amém. Graças a Deus. Olha o verso 2, Romanos 10, 2. Pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que isso quer dizer? As igrejas, os pastores, têm zelo e oram e fazem de tudo de bom coração e com boa intenção. Tem zelo, e é verdade. Mas eles não têm o quê? Entendimento. Lembra do seu antigo pastor? Se ele falava que você não perdia a salvação? Talvez até te ameaçava.
com o diabo, com o demônio, com o inferno, com o encosto. Ele não tem entendimento. Talvez até teve zelo, te batizou nas águas, né? E orava por você, tinha muito zelo. Mas Paulo disse, tem zelo, mas não tem entendimento. Porque você é gentil, gentil não precisa se batizar em águas. Por quê? Porque Romanos 6, verso 3, já foi batizado em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, você foi batizado. Ele morreu, sua carne morreu. Ele ressuscitou, seu espírito ressuscitou. Paulo diz, quem agora está em Cristo é uma nova criatura. Pastor, mas eu me batizei e agora? Você não está mais salvo. E nem menos salvo. Pastor, eu que não me batizei. Irmão, você é salvo pela graça. Você se batizou? Você não está mais salvo. Você não se batizou? Você não é menos salvo. Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, que é muito mais importante que qualquer água na face da terra. Importante que qualquer água na face da terra. Água, abençoado, são os homens. Você não lembra de Mateus 3,11? João Batista disse, ó, eu vos batizo com o quê? É o homem que batiza com água, não é Deus. Com o quê? É o homem que batiza com água, não é Deus. Mateus 3,11, João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ali fala de dois tipos de batismo. O batismo de João, que é para o arrependimento, e o batismo em Cristo, que era com o Espírito Santo. Ô, meu irmão, qual que é mais importante? O da água, que é da terra, ou do Espírito Santo, que é do céu? Por favor, só quem entendeu. Qual que é mais importante? Qual que é mais importante? Pastor, e eu que me batizei? Não mudou nada, irmão. Você se batizou, não mudou nada. Você não está mais salvo, você já era. Não mudou nada, irmão. Você se batizou, não mudou nada. Você não está mais salvo, você já era salvo. É você que eu não sabia. Você que não sabia. Tá claro ou não tá claro? Tá claro ou não tá claro? Você não está mais salvo, irmão. Não te falaram isso? Coitado! Não te falaram isso, que você não está mais salvo? Falaram o quê? Agora você está salvo. Aí mentiu, mas agora você é nova criatura? Aí heresia, irmão. Como agora? Jesus não morreu agora? Como que agora você está salvo se ele não morreu agora? Ele morreu há 2.000 anos atrás. Agora, ele morreu há 2.000 anos atrás. Tá claro ou não tá claro? Então as igrejas fazem batismo só para segurar. Um dia eu falei com o pastor Batista, lá perto da igreja, e ele falou assim, onde se viu, Deus veio aqui na vila, falou com o pastor Marcos, não falou, falou com o pastor Marcos, não falou comigo. Ele tratou Deus como se fosse um rapaz do correio que entregasse uma carta. Tipo assim, ele entregou uma carta para ele e o do lado não falou nada. Sim, ele entregou uma carta para ele e o do lado não falou nada. Diga comigo, Deus é soberano. Deus é soberano. E age como tal. E age como tal. E age como tal. Abba Pai. Aí eu conversa vai, conversa vem, falei pro pastor Batista assim, pastor, por que você faz batismo? Você está vendo aqui em Efésios 2,8 que a salvação é pela graça? Ele, estou vendo. Você está vendo em Efésios 2,8 que a salvação é pela graça? Ele, estou vendo. Você está vendo em Romanos 6,3 que nós já fomos batizados em Cristo? Estou vendo. Por que você faz batismo? Ele batista. Por que você faz? Para a pessoa se tornar membro da igreja. Para a pessoa se tornar membro da igreja. Falei, mas aonde a Bíblia fala isso? Deixa eu ir que eu tenho que ir no banco, o banco vai fechar. E foi embora. Então é por isso que os homens fazem batismo? Para você se tornar membro de uma igreja? Por isso que os homens fazem batismo? Para você se tornar membro de uma igreja? Jesus não morreu na cruz e derramou sangue para você se tornar membro. De uma igreja. Ele morreu para... Membro de igreja, irmão, você pode ser a hora que você quiser. Isso não te salva. Você não é salvo porque é membro de uma igreja. Você é salvo porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, igreja. Você é salvo porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo habita em você. Ele te deu o Espírito Santo. É por isso que você é salvo. Você não é salvo por causa de alguma coisa que você fez. Você é salvo pelo que Jesus fez. Vamos terminar?
Olha, ô pastor, me pega meus dois, pega um livro de cada ali, por favor. Ô pastora, alguma obreira, que obreira abençoada lá, muito diligente ela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu trouxe alguns livros, obrigado, pastor. Eu trouxe alguns livros de São Paulo. Esse livro aqui, cadê meu? Esse aqui são duas obras que eu tenho. Esse aqui é o volume 1, série Graça e Apostolado, volume 1. Irmãos, vocês não imaginam o que tem nesse. O que vocês ouviram aqui é só uma amostrinha grátis da revelação que Deus me deu. Porque eu só vim ficar. Da revelação que Deus me deu. Porque eu só vim ficar 3 dias, eu não vou ficar aqui 55 anos. Então não dá para falar tudo. Então eu coloquei no livro. Eu vou embora, mas o livro fica, então você ouve, recebe o apostolado. Nesses livros aqui, ó, aqui fala sobre crescendo na graça. Esse é o volume 1, primeiro. Crescendo na graça, reinando em vida. Quer reinar em vida, irmão? Eu te ensino, de graça, sem pagar nada. Não faz campanha, não faz corrente, não faz jejum. Eu te ensino a reinar em vida. Só que você faz corrente, não faz jejum. Eu te ensino a reinar em vida. Só que você tem que crer na Bíblia. Não vou te ensinar a Bíblia. Você tem que crer na Bíblia. Não vou te ensinar a Bíblia. Crescendo na graça, reinando em vida, e a minha graça te basta. São 3 assuntos, 150 páginas. Esse aqui é lançamento, saiu agora faz uns 20 dias. Volume 2, série Graça e Apostolado. Ó, eleitos por Deus em Cristo. Eu falo sobre tudo sobre eleição e predestinação. Quando Deus te escolheu, como é que foi isso, quando foi. Eleitos por Deus em Cristo, graça sobre graça por Deus em Cristo. Graça sobre graça. Sabe o que é graça? Sabe o que é isso? Graça sobre graça. E apostolado. Vocês ouviram aqui 3 dias? Só algumas frases. Esse livro de quase 200 páginas, eu te ensino o que é o apostolado. 200 páginas, eu te ensino o que é o apostolado. Nunca mais você vai ser enganado. Você vai aprender a orar. A gente não sabe orar. Você vai aprender a orar, sua oração vai funcionar. Sua oração vai funcionar. Sua fé vai funcionar. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só mostrar, pastor. Esses livros lá na igreja, a gente vende por R$30 cada. Porque cada apostila é R$25. Esse livro tem 3 apostilas. Nesse livro tem 3 apostilas. Então, 25 vezes 3, quanto que dá? Eu vendo por 30, mas vou fazer para você por 25 para te ajudar. Então, os 2 seriam 60. 50. Ainda vou te dar um brinde. Se você ficar com os 2 livros. Isso é por causa de você, tá? Eu não estou vendendo para ficar rico. Eu não vivo disso. Isso aqui é um trabalho. Toda a revelação que Deus me deu, eu coloquei no livro. Eu não vivo disso aqui. Eu não trabalho vendendo livro de casa em casa na rua. Isso aqui é para a edificação da igreja. Estou vendendo por um valor simbólico, porque tem papel. Tem papel, tem trabalho, tem gráfico. Então é só o papel. Então, de 60, que seria o preço, por 50, os 2, e ainda você vai ganhar um brinde, mais um livrinho, Provérbios de MGA. Tá terminando a reunião, a oração, o culto. Você pode adquirir ali na livraria. Olha eu de novo na livraria. Eu penso que estou em Santo André. Você pode adquirir ali na mesa com a pastora, tá? Você me ajuda aí, né, abençoado? Ou você me ajuda também, vocês são muito gentis. Amém? Se você... eles têm cartão aqui, maquininha, se quiser passar no cartão. Se você tem dinheiro, pode pagar em dinheiro. Se você... Fiado não, porque está escrito a ninguém levar coisa alguma. Mas vocês são crentes, nós somos irmãos, né? Então você pode adquirir, aí você deposita na minha conta, Itaú ou Bradesco, ou se você tem celular Itaú ou Bradesco, você, né? Tudo certinho, amém, irmãos? Pastor, por favor. Obrigado por vocês, obrigado por tudo, por me receberem. Levante as mãos que eu vou profetizar sobre vocês. Amém. Mateus 10:41, Jesus disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Mateus 10:41. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então assim seja com vocês que me receberam aqui em Fortaleza, em Ceará, me receberam amor, me receberam em nome de Jesus, me acamparam, me deram hospedagem, me deram alimentos. Então assim seja com vocês, que vocês recebam galardão de justo e galardão de profeta, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Vos amo, glória a Deus por vocês. E até quando